Bom, peguei aqui o R, o que eu tenho por enquanto. Então eu criei alguns algoritmos aqui. Então, começar explicando, né? Eu sempre deixo no começo todas as bibliotecas que eu vou necessitando ao longo do tempo. Então, esse comando aqui ele vai pesquisar. Se a biblioteca não for encontrada nas instaladas, ele vai instalar ela, tá? Então, no meu caso aqui, eu já tenho todos instalados no meu computador. É só eu dar Ctrl Enter. Ele vai executar aqui todo mundo, ó. Opa, na verdade não tinha não instaladas. Acho que é porque eu não tinha rodado ainda o RStudio nesse ambiente. Lembra que eu criei lá os ambientes no Anaconda, né? Eu tinha no R que eu instalei uma versão separada dele. Então aqui basicamente ele faz isso automaticamente, tá vendo? Ele está baixando os pacotes de dados e já está instalando cada um deles. Então é bem fácil instalar bibliotecas, não tem que ficar indo em site, pesquisando nada. Ele vai baixando sozinho pra gente. Tá? Na hora que terminar, vai voltar o cursor azul aqui. Nesse caso aqui, esse aqui não deu certo. Estava tentando rodar o Keras direto pelo R, mas aí começou a dar muito problema de compatibilidade e eu desisti. Foi aí que eu fui para o Python para mexer com a parte de imagens. Eu deixei quieto. Vou usar o R para fazer a parte estatística, de modelagem, visualização e tratamento de dados. E vou usar o Python para fazer a parte machine learning, imagem, etc. Eu achei mais fácil trabalhar assim. Os tutoriais tem bastante coisa dos dois, tá? Tem bastante tutorial de tanto de R quanto de Python. Então isso não vai ser nenhuma dificuldade não. Lembrando que são usados basicamente para isso mesmo. O R é uma linguagem um pouquinho mais antiga, muito usada por matemáticos e estatísticos. E o Python é o gourmetzinho da moda, né? Todo mundo gosta dele, tá na moda. Então até você ler um pouco na internet, aí a galera desce o cacete, fala mal do R e tal. Encontrei uns caras aqui no Evo, também tava conversando com eles e... Mesma coisa, né? Os caras só querem ver o Python. Acho que a gente tem que estar aberto às duas possibilidades. Eu fiz os modelos de regressão nos dois softwares, vocês vão ver. Eu acho que funciona bem os dois, tá? Deve estar terminando de instalar aqui já. Deixa eu ver onde a gente tá. Tá aqui já, ó, tá acabando. Então isso aqui já instalou todas essas outras. Aqui ele mostra que está rodando ainda, tá? Então esse botãozinho stop ele vai interromper o script caso dê algum problema aí. Achei. Beleza. Então a gente terminou, tá? Você vê que ele voltou o cursor aqui. A gente instalou as bibliotecas. Para usar, isso a gente só faz aqui só uma vez, tá? É que no caso aqui eu estou rodando a primeira vez nesse ambiente. Então, para você usar a biblioteca a primeira vez, você tem que carregá-la. Então é só você botar a library, o nome dela. Eu vou executar todas, carregar todas na memória, né, no caso. Não precisava fazer isso, tá? Não é muito eficiente ficar gastando memória à toa. Mas aqui o exemplo meu é pequenininho, então só para entender como é que funciona. Ele está carregando cada uma delas aqui embaixo. Essas duas aqui deu erro porque eu não instalei elas, tá? Vou excluir daqui do meu arquivo também. Bom, o que eu fiz aqui? Algumas coisas. Isso aqui é como a gente coloca uma semente de randômico. Quando a gente quer pegar um exemplo e replicar, então eu quero pegar uma base de dados e quero criar uma equação de regressão. Eu preciso fazer ajustes nessa equação, mas eu não quero que ela fique aleatória. Eu quero que todo mundo, por exemplo, estiver fazendo um treinamento, 4, 5 pessoas juntos, né? Todo mundo chegue no mesmo resultado. Então a gente trava a semente do random para poder gerar a mesma sequência. Tá? Então gerei aqui. Aqui é como a gente cria uma função. Então no caso aqui tem essa função que power transform é uma função que recebe y lambda, recebe padrão método de boxcox. Ela executa dentro dela essa outra boxcox trans que recebe x lambda 2 padrão 0. Faz aqui uma checagem se lambda 2 é igual a 0. A gente está usando sempre lambda igual a 0.
Então ele vai executar essa função aqui, ó. Y elevado a lambda menos 1 dividido por lambda, que é a transformação de Box-Cox. Tá? Se o método é Box-Cox, então ele pega e chama justamente essa subfunção aqui dentro. Ó. Aqui embaixo eu criei mais algumas, então tem essa funçãozinha create train test, que é para machine learning. Então eu pego um conjunto de dados, eu escolho um tamanho de 80%, treino sim, eu posso falar treino sim ou treino não. Então se eu falar treino sim, ele vai pegar 80%. Se eu falar treino falso, ele vai pegar 20%. Tá? Então eu conto quantas linhas tem nos dados. Nesse caso aqui, os dados têm que estar randomizados no arquivo, tá? Essa função aqui ela não se aplica, ela não faz um sample amostral, ela pega simplesmente na sequência. Então só toma esse cuidado que os dados têm que não pode estar ordenados para fazer isso aqui. Ele pega as 80% primeiras linhas, joga no conjunto sample, né? E aí ele retorna. Se é o treino, então ele retorna os dados de 80%. Se não, ele retorna todos os dados, exceto, tá? Então está um negativo aqui, ele faz exceto os 80%. Depois tem outra função que eu criei aqui, que é a precision. Isso aqui é quando você vai testar a qualidade de um resultado binomial. Então eu tinha lá, né, por exemplo, gato e cachorro. E aí a gente faz a modelagem e o modelo diz que determinados elementos são gatos e determinados elementos são cachorros, né? Então a matriz de precisão e a matriz de recall, ela mede, a precisão ela mede a relação de verdadeiros positivos dividido pelo total de verdadeiro positivo e mais falso positivo. E recall ela mede uma relação de falso negativo e verdadeiro positivo. Então é isso que ela faz aqui, né? Ela pega o verdadeiro positivo e divide pelo verdadeiro positivo mais falso negativo. Então a gente pega, isso aqui é uma forma de fazer funções, tá? Então só para explicar isso, como fazer as funções. Para executar, Ctrl Enter, já executei, a função já está disponível para uso. E eu posso fazer isso com cada uma delas aqui, posso fazer uma, posso fazer várias de uma vez só. Então tá lá, todas as funções estão preparadas. Tá? Por exemplo, se eu chamar a função recall, eu preciso mandar 2 argumentos para ela. No caso aqui eu tenho que mandar uma matriz, cara. Deixa quieto, matriz é chatinha de escrever. Teria que fazer algo assim, ó, matrix, e aí colocar os elementos aqui dentro dela. Tá? Então assim como a gente declarou as funções, como a gente carregou as bibliotecas, lembrando que a função poderia estar dentro de uma biblioteca também. Eu poderia ter criado uma biblioteca, chamado alguma coisa desse nome, e poderia fazer a carga dela aqui, estaria funcionando da mesma forma. Então eu coloco aqui no começo, já carreguei tudo, estou disponível para trabalhar a partir de agora com R. Ok? Esse é como você prepara o seu ambiente de funções.